avaliação clínica, resultado atual e perspectivas do tratamento clínico da obesidade, Dr. Bruno Halper, que é endocrinologista, trabalha no Hospital das Clínicas e aqui no Hospital 9 de Julho, coordena o grupo no hospital. É um grande prazer contar com a presença do Dr. Bruno Halper. Por favor, Bruno. Ok, Obrigado, Dr. Arthur, pela oportunidade. Bom, é uma sessão que vai falar basicamente de endoscopia, então eu vou falar um pouco de tratamento clínico, em 10 minutos não dá para falar muita coisa. É só para a gente tentar entender qual é o potencial de resultado e o que a gente quer, e aí também até fazendo algum paralelo em relação a algumas coisas de endoscopia que eu acho fundamentais para que a gente tenha bons resultados com tratamento de obesidade a longo prazo. Acho que não está funcionando aqui. Desculpa. Bom, então a primeira coisa é por que a gente tem que fazer tratamento de obesidade? Eu acho que esse é o ponto central. Né? E por que medicação é uma opção? Né? Isso aqui é só para ter uma ideia que obesidade não se resolve espontaneamente, como muitas pessoas pensam. Eu sei que muitas pessoas aqui tratam, então tem noção disso, mas mesmo muitos profissionais que tratam a obesidade, às vezes têm preconceito com a obesidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, você vê que alguém entre 30 e 35 tem uma chance em 210 em homens e 1 em 124 em mulheres de voltar para o peso normal. Isso aqui só excluindo pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Isso aqui pessoas na vida, não quer dizer que elas estão tratando necessariamente. Ou acima de 40, isso é 1.220 para homens ou 1 para 677 em mulheres. Ou seja, não é uma doença que se resolva espontaneamente ou que sem tratamento as pessoas simplesmente se tornam mais magras e acabou. Então, alguma coisa tem que ser feita independente do quê. Mudança de estilo de vida funciona? A média de estudos com mudança de estilo de vida, que não é falar para o paciente, vai lá fazer exercício e comer menos. Não, mudança de estilo de vida nesses estudos é passar cada 2 semanas com nutricionista, educador físico, passar no endocrinologista e rever, você vê em 15 dias, a média de 3 quilos de perda de peso. Quer dizer, então essa ideia que a gente tem de, não, perder peso é fácil, é só fechar a boca, né? A gente vê que mesmo em pessoas altamente motivadas e bem assessoradas, o resultado é muito pequeno. Quando a gente vê também nesses estudos muito intensivos, a gente vê que depois de 1 ano, só 10% das pessoas conseguiram perder e manter o peso depois de 1 ano. Ou seja, as pessoas vão dizer, eu conheço alguém que perdeu um monte de peso com dieta. Bom, isso é a exceção. O que a gente vê é isso, 10%. Ou seja, a gente diria para outra doença que um tratamento que é ótimo para 10% das pessoas é um bom tratamento para aquela doença que você faz. E aqui, essa última linha é com a medicação, no caso, ou sibutramina ou orlistat, você não podia trocar ao longo do tratamento, ou substituto de refeição, que na prática a gente acaba sendo muito mais flexível em relação a isso. Vocês veem que, logicamente, não resolve todos os problemas, muito pelo contrário, mas mais do que duplica a chance a chance de sucesso, 2,5 vezes, e para 5% de peso também duplica. Na prática, a gente consegue números muito maiores do que esse, mas isso mostra que tratamento medicamentoso melhora a chance de sucesso e aumenta o quanto de peso você perde. E para quem que a gente trata? Basicamente, a ideia é tratar pacientes com IMC acima de 30 ou com IMC entre 25 e 30 que tem algum tipo de comorbidade. Essa é a ideia do tratamento farmacológico. Se não tiver isso, a gente tenta dieta e exercício, mesmo sabendo que mesmo em populações menos obesas, o sucesso acaba sendo baixo. Tá? E, basicamente, o que a gente tem de medicação disponível no Brasil hoje é sibutramina, orlistat, liraglutida. A lorcaserina foi aprovada, mas ainda não está no mercado. E em outros países existem outras medicações com níveis diferentes de potência que eu vou mostrar para vocês. Não vou conseguir falar cada uma, obviamente, em 10 minutos, mas isso aqui é importante. Quer dizer, qual é a perda de peso que a gente espera com o tratamento clínico? E esse é um erro que a gente vê muito. As pessoas acham, o remédio não funciona, que você perde um pouquinho, engorda de novo e assim por diante, ou não chega, para de perder. O objetivo de um tratamento da obesidade, não só clínico, mas aí também o tratamento endoscópico, também o tratamento cirúrgico, embora obviamente o tratamento cirúrgico vai ser um valor muito maior, é você diminuir a porcentagem do peso, reduzir, melhorar, diminuir o excesso de peso. Mesmo alguns pacientes muito obesos com cirurgia não voltam para o peso normal. E o nosso objetivo é esse, entre 5% e 7%,
que isso já é suficiente de gerar melhora importante no perfil metabólico, independente do peso inicial, isso é importante. Quer dizer, não é que se ele tem 40 de MC, ele perde 5 a 7% do peso, ele melhora bastante metabolicamente. Acima de 10% é um bom resultado com tratamento medicamentoso, porque a gente sabe que existem situações como essa, né? Isso é a regra, que a partir de chega um ponto em que você não perde mais peso mesmo mantendo a dieta. Por quê? E as pessoas acham que as pessoas não perdem peso porque elas deixam de fazer a dieta. Isso não é verdade. Isso acontece porque existe um mecanismo adaptativo que diminui o gasto energético quando você perde peso e aumenta o apetite quando você perde peso, que, vamos dizer, o vetor do tratamento se iguala ao vetor do peso do corpo que quer fazer você voltar para o peso de origem. E esse platô impede a aquisição de MCs normais. Se a gente acha que é porque o paciente largou, você culpa o paciente, ele se frustra e aí ele larga o tratamento e engorda tudo de novo. Isso não é o que a gente quer. Então, entender esse platô é importante e sempre rediscutir metas. Isso aqui é só para ter uma ideia das medicações, né? A medicação mais potente já estudada é a fentermina topiramato, com uma média de perda de peso de 7,5 kg, comparado com outras medicações, como que a gente tem no Brasil, o liraglutide, uma média de 5,4, a sibutramina 4,2, o orlistat 2,9, uma medicação bem mais fraquinha, né? Quando a gente avalia porcentagem de indivíduos que atingiram 5 ou 10% do peso, a fentermina e topiramato é muito boa, é a única medicação até hoje estudada com mais de 50% dos pacientes atingindo 10% do peso perdido, que a gente não consegue com a liraglutide, é só 1/3, ou com a sibutramina, também próximo disso, e mais do que 5%, uma quantidade bem maior. Embora você veja que ainda assim existe um bom número de pacientes que não chegam nesses 5%, e aí obviamente você vai parar o remédio, né? Isso é importante. A medicação você vai continuar usando se ela funciona. E isso é importante, porque o tratamento é de longo prazo. Isso aqui é o estudo Storm antigo, já com sibutramina, que mostra que a sibutramina leva a perda de peso, mas para você manter o resultado, você tem que estar em uso dela. Você deixa de usar, você ganha peso. Normal, né? Você usa um remédio da pressão e para de tomar, a pressão sobe. Ninguém fala, não, o remédio da pressão não funciona porque quando eu paro de tomar, minha pressão sobe. Ou o remédio do diabetes não funciona quando eu paro. Natural. Isso é uma doença crônica. Se é uma doença recidivante, se existem mecanismos adaptativos, como eu falei anteriormente, que fazem a gente ganhar peso, se você deixa de fazer algum tratamento, você volta a ganhar peso. Isso tanto com a liraglutida também, hoje já existem estudos de até 3 anos, mostrando uma manutenção boa do peso perdido. Então, acho que esses são os conceitos importantes que eu quero passar. A perda de peso com tratamento clínico, a gente não imagina perdas enormes de 20%, alguns pacientes até conseguem, mas não é a regra. 10% é um resultado bom, alguns pacientes conseguem 15%, se forem bem manejados, é possível e até provável se os pacientes tiverem seguimento. O problema é que muitos largam no meio do caminho e o tratamento tem que ser de longo prazo. Pode não ser necessariamente com o mesmo tratamento, você pode ir trocando ao longo do tempo, mas a ideia é muito importante, senão vai reganhar, né? Então, diabetes, hipertensão e dislipidemia são doenças metabólicas de influência genética e ambiental. Tratamento crônico bem estabelecido. Por que é diferente com a obesidade? Vocês dizem, porque a obesidade é comida. Bom, diabetes, hipertensão, também é estilo de vida. Na verdade, a porcentagem de genética da obesidade, 70%, é até maior do que do diabetes. Então, não tem nenhum tipo, é simplesmente preconceito achar que você não deve tratar cronicamente. E isso vale quando a gente está discutindo o balão também. Porque os tratamentos, as pessoas falam a mesma coisa do balão, né? Balão não funciona, porque depois que você tira o balão, você volta a engordar. E, de fato, se você fizer isso no tempo e no espaço isoladamente, coloca o tiro e acabou, você vai voltar a ganhar peso. Então, depois que tira o balão, tem que ter uma outra estratégia clínica, pode até ser eu colocar outro balão, mas alguma outra estratégia para substituir o balão e ser um mecanismo de tratamento de peso perdido. Não é só, isso que é importante, não é só porque o paciente voltou a ser sem vergonha. Existe um mecanismo adaptativo que vai levar o peso de volta. Então, o tratamento do balão tem que estar incorporado dentro de uma coisa muito mais complexa. E isso é, muitas vezes, o preconceito. Ele vai no endoscopista, o endoscopista coloca, depois de 6 meses tira e o tratamento é só isso. Não vai funcionar. E pediram para falar de perspectiva, então eu tenho 2 slides só. A perspectiva que eu acho mais legal é o mimético de cirurgia bariátrica, que já tem um laboratório iniciando fase 1 em humanos, que é o de GLP-1, GIP e glucagon.
que é basicamente um triplo agonista dessas moléculas que, de alguma maneira, tentaria fazer um efeito semelhante ao que a cirurgia faz com as mudanças intestinais que ocorrem, né? E que nos estudos clínicos mostraram em animais uma perda de peso de praticamente 30%, que nenhum outro tipo de tratamento clínico mostrou. Então, quem sabe isso pode ser um futuro interessante para o tratamento, que mude um pouco a história. Porque enquanto a gente tiver tratamentos para perda de peso que fazem entre 5% e 10%, vai ser mais um dentre esses muitos, né? Sabendo que só 0,3% das pessoas com indicação usam medicação. Então, eu acho que a perspectiva é realmente a gente conseguir medicações mais eficazes e que, quem sabe, venham aí de conhecimento com procedimentos cirúrgicos ou mesmo endoscópicos, tá? Então, tratamento farmacológico aumenta a perda de peso, a proporção de bons respondedores e o sucesso de manutenção a longo prazo. Como eu falei, a mudança de estilo de vida tem resultados limitados. Quanto mais opções tivermos, maior a chance de encontrar os melhores tratamentos. Isso é importante, né? Às vezes você dá uma medicação para o paciente e não funciona, aí você troca e funciona, e para o outro vice-versa. Quer dizer, existe uma responsividade individual. Isso é muito importante. A mesma coisa com outros procedimentos. E a perspectiva de novos tratamentos mais eficientes que os atuais, e aí assim a gente espera que seja. Bom, nesse tempo curto é o que dá para falar. Obrigado.